Vocês já assistiram a série Stranger Things? Aquela série que aparece o chamado Mundo Invertido, onde os participantes da série casualmente estão no outro mundo, casualmente estão no mundo real. Às vezes eu me sinto assim quando a gente fala sobre o governo Bolsonaro, e em especial sobre o ministro Abraham Weintraub, que sem sombra de dúvida é um dos piores ministros que um governo no Brasil já teve, e sem sombra de dúvidas é um dos piores ministros, se não o pior ministro da educação que o nosso país já teve. E mesmo com o menor número de inscritos no Enem, desde 2010, o Abraham Weintraub diz que o Enem 2019 foi o melhor de todos os tempos. Eu só citei até agora o número de inscritos. Como eu falei para vocês em um vídeo recente, ele seria convidado a comparecer no Senado para dar explicações sobre o que é que aconteceu em relação às notas, à prova, o sistema do SISU no Enem de 2019. E eu vou falar para vocês aqui o que é que esse arrogante e incompetente comentou nessa participação dele no Senado. Fica aí, vamos pro vídeo. Lembra você que se você gostar desse vídeo, lá no final eu queria pedir que você deixasse like ou dislike, porque isso ajuda a impulsionar esse conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todo dia. E se você gosta do meu conteúdo e quer me ver produzindo cada vez mais vídeos aqui para vocês, na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se, as contas bancárias que vocês podem promover doação para ajudar o meu trabalho a se manter, e também tem a nossa loja virtual que vocês podem acessar através desse link aqui, ó, lojadohistoriador.com, que por apenas R$ 39,90 vocês adquirem as camisas e me ajudam a me manter independente aqui na plataforma do YouTube. Pois bem, meu povo, o ministro da Educação Abraham Weintraub compareceu no Senado para prestar satisfações ou explicações, como alguns possam querer chamar também, sobre o que é que acabou acontecendo no Enem de 2019. E ele de cara disse que foi o melhor Enem de todos os tempos, que desafia convidar outros ministros para provar que tiveram Enems melhores que esse, e isso é um trabalho muito difícil, até porque a gente consegue falar sim que em outros Enems tiveram problemas com fraudes na prova, tiveram problemas de impressão também em alguns momentos, tivemos problemas com o gabarito, mas todas as vezes os governos buscaram a solução sem culpar a oposição e sem querer propagar a suposta guerra cultural que tanto o Abraham Weintraub quanto o mentor dele, Olavo de Carvalho, propaga antes mesmo de o governo Bolsonaro tomar posse. O Abraham Weintraub explicou que o Enem correu tudo bem, foi um sucesso, foi as mil maravilhas, e que aconteceu um erro apenas em cerca de 5.100 provas, e que essas reclamações que bombaram na internet, ele que descobriu o erro. Detalhe, levantaram a hashtag que ficou em primeiro lugar nos Trend Topics do Twitter, e ele que descobriu que tinha algo errado na prova. Claro, seu animal, se levantaram uma hashtag que ficou em evidência, você no auge da sua falta de massa cinza no cérebro, deve ter visto lá pelo menos o que estava escrito lá de erro ou de falha no Enem, na nota, no SISU, seja lá o que for que você disse que descobriu. Você foi lá e clicou e realmente percebeu que tinha muitas reclamações. Só para vocês terem noção, tiveram cerca de 170 mil reclamações relacionadas a erros na nota do Enem, além das falhas no site do SISU, como você já sabe, que casualmente classificava ao mesmo tempo os indivíduos para 2 vagas, e quem faz inscrição no SISU sabe que normalmente você é selecionado para uma vaga. Se você não alcançar a nota na primeira vaga, você pode selecionar que você quer ficar na lista de espera ou da primeira ou da segunda, tanto faz, mas enfim. E ele disse que correu tudo bem. Inclusive deu uma explicação babaca como ele, por exemplo, para os motivos que levaram a essa confusão. Primeiro, a oposição. Segundo, a mídia que quer prejudicar o trabalho dele e que não enxerga as benesses que ele tem feito. Inclusive, eu também gostaria muito de falar das benesses que ele fez, mas cortar a verba da educação, diminuir bolsa de pesquisa, por exemplo, dizer que faculdades são grandes centros de plantação, produção, revenda de drogas, isso não é algo que torna a sua gestão na frente do Ministério da Educação algo extremamente louvável. E ele dividiu, por exemplo, em 3 causas, né? Dessas reclamações aí de cerca de 170 mil reclamações em relação à nota do Enem. Ele disse que parte eram militantes disfarçados de estudantes, outra parte foram alunos que se saíram muito mal na prova e quiseram justificar para o pai que a culpa da nota ruim no Enem foi do governo e não da pessoa que fez a prova ruim. E a outra parte, segundo ele, realmente foram pessoas que foram prejudicadas. O problema é que a gente já sabe que essa situação envolvendo o Enem foi tão constrangedora que até o MPF se meteu, pediu para suspender, por exemplo, as inscrições do SISU, até que o governo comprovasse que todas as notas
do Enem tivessem corretas. O Abraham Weintraub conseguiu passar por cima disso, óbvio. Porém, funcionários do Ministério da Educação vieram a público dizer que as notas não estão 100% corretas e não estão 100% confiáveis, porque para que fosse divulgada logo em tempo hábil e não perdesse o prazo para inscrição no SISU, o governo ignorou algumas etapas que normalmente acontecem para averiguar se não teve nenhum tipo de erro na somatória das notas. Eu até mostrei aqui, inclusive, um vídeo que eu recebi a uma prova de um inscrito no meu canal em comparação à quantidade de acertos e erros em determinadas áreas e a nota ficou muito abaixo em relação ao ano anterior. E algumas pessoas tentaram relativizar, dizer que não tem nada a ver, que isso, mas tem a ver, sim. É impossível a pessoa ter um grande número de acertos em determinada área, manter a média que tinha no ano anterior e mesmo assim a nota ficar baixa. É impossível isso acontecer. E aí ele culpou, como eu já disse para vocês, a oposição e disse que o governo fez a melhor prova dos últimos anos. Eu queria só lembrar ao Abraham Weintraub aqui uma notícia que talvez ele não tenha acompanhado. Eu vou trazer para vocês aqui, em primeiro lugar, o histórico de inscritos no Enem, que inclusive, desde a entrada dos governos de esquerda no nosso país, em especial o governo do PT, nos dois primeiros mandatos do Lula e depois nos mandatos da Dilma, a gente teve, em sua maioria das vezes, um aumento de inscritos no Enem. Raríssimas vezes você teve uma redução. Só para vocês terem noção, o Lula entrou no governo em 2003. Em 2003 a gente teve um pouco mais de 1.800.000 inscrições. Aí em 2004 teve uma redução, cerca de 1,5 milhões. Em 2005 voltou a crescer, cerca de 3 milhões, triplicou quase o número de inscritos no Enem. Em 2006, 3,7. Em 2007 teve uma redução de novo, e aí vocês vão vendo que a média aí foi sempre aumentando, como eu falei, com raras exceções e diminuindo, mas a gente chegou a ter, por exemplo, aí em 2014, para ser específico com vocês aí, o maior número de inscritos na história do Enem, cerca de 8.722.000 inscritos. Em 2016, quando aconteceu o impeachment, que tirou a Dilma do cargo de presidente da República, começou esse declínio aí no número das inscrições. Em 2016, a Dilma ainda era presidente do Brasil nos primeiros meses do primeiro semestre, e inclusive o número de inscritos também ultrapassou os 8 milhões, né? Foi o segundo maior número de inscrições na história do Enem, cerca de 8,6 milhões de inscritos. E aí no Enem, já realizado pelo Michel Temer em 2017 e 2018, a gente começa a ver uma redução até chegar ao passo de vocês acompanharem essa notícia aí relacionada ao Enem do governo do Bolsonaro. Tá aí, ó. Com 5 milhões, Enem tem o menor número de inscritos confirmados desde 2010 e pouco mais de 3 milhões de alunos fizeram a prova. Eu queria lembrar para vocês, inclusive, que quando o governo do Michel Temer decidiu separar a prova do Enem em 2 finais de semana, eu até comentei em alguns vídeos e lives que eu fiz aqui que essa estratégia estava acontecendo para que ele desestimulasse os alunos que achassem que tinha feito uma prova ruim na semana anterior e desse espaço para aqueles alunos que achavam que estavam super preparados. Por quê? Quando as provas aconteciam no sábado e no domingo, o aluno já perdia, entre aspas, o sábado de farra com os colegas para poder fazer a prova, então ele fazia a prova no sábado e no domingo. Quando ele faz a prova, por exemplo, numa semana, e ele acha que ele foi muito ruim naquela semana de prova, ele tem uma semana todinha com aquilo martelando na cabeça dele. Eu fui bem, eu fui mal, eu vou ou não vou fazer a prova? E acaba não fazendo. Tanto que o número de abstenção na segunda semana tem sido muito grande, assim como na primeira semana também. Vários inscritos no Enem não têm comparecido na primeira semana. Outra coisa que caiu no governo Bolsonaro também, o número de isenções de indivíduos que se declaravam, por exemplo, indivíduos em baixa renda que não podiam pagar a inscrição do Enem. Já tinha uma redução no governo do Michel Temer e também teve uma redução no governo do Bolsonaro, mas o Abraham Weintraub acha que a gestão dele é uma gestão muito boa, uma gestão que realmente funcionou, e como a própria fala dele diz aqui, ele diz que foi o melhor Enem de todos os tempos. Tragam e fale em tal ano foi melhor que esse. Teve uma chuva de fake news, mas estou acostumado, afirmou o ministro da Educação em audiência na Comissão do Senado. Abraham Weintraub, na verdade, a gente pode listar todos os Enems antes da sua chegada à posição de ministro da Educação como sendo melhores que o seu. Por exemplo, mesmo não concordando com o fracionamento do Michel Temer em 2 finais de semana para a prova do Enem, até o governo do Michel Temer teve a aplicação do Enem melhor que você. Tiveram falhas na história do Enem
Antes da chegada do Bolsonaro, óbvio que tiveram, mas ridículas e esdrúxulas como é que aconteceram no seu governo, não. Outra coisa que foi questionada também foi a proposta sobre o Fundeb, que é o principal fundo de investimento na educação básica. E ele disse que está pensando em uma proposta aí para ser votada, já que esse ano vence o prazo do Fundeb aí para poder ter uma renovação sobre como vai ser o programa, quanto vai ser destinado e tudo mais. Tem alguns deputados que querem a aprovação de um projeto que tenda a aumentar o investimento na educação, mas com esse desgoverno que a gente tem aí, é muito pouco provável que a gente tenha um aumento de investimento, e sim, provavelmente, uma redução. Eu queria pedir para vocês, por gentileza, inclusive, que comentassem aqui embaixo para você qual Enem foi melhor que esse Enem do Abraham Weintraub, que já começa derrotado, inclusive, no número de inscritos, que, na minha opinião, já reflete a falta de confiança dos estudantes brasileiros nesse desgoverno do Jair Messias Bolsonaro. Mas eu queria pedir a você que, se gostou do vídeo, compartilha, curta, se inscreva no canal e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos aí porque eu já fui!